Meus queridos irmãos, então nesse momento é chegada a hora de nós estarmos aqui novamente reunidos e vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer imensamente por mais esse dia que passou e nós estarmos aqui novamente reunidos para um conhecimento maior, para o nosso crescimento. E que nós tenhamos esse conhecimento com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso, fluir de espírito. Tua palavra me sonda, encontra o reino que será pra mim. Eu te ofereço eu canto, as dores da alma e quero ser. Eu ouvi tua voz, e canto, e seguir, caminhar, e saber que eu vou, eis-me aqui, minha flor serena. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim, meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser, quero ser manso. Deus te abençoe, meu amor. De espírito ser, tua palavra me sonda, escuta do reino que espera por mim. Eu te ofereço, eu canto, as dores da alma e quero nascer. Eu nos digo tua voz, teu alar, canto e seguir, caminhar e saber pra onde vou, eis-me aqui, minha dor serena. Ouvi tua voz, teu falar e canto e seguir, caminhar e saber pra onde vou.
pode dar boa noite, depois eu leio. Então, uma ótima noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sempre costumo agradecer pelo momento que a gente faz essa reunião, porque tudo que você agradece, você cria mais daquilo. E nada melhor do que criar um ambiente onde as pessoas possam despertar para si mesmas, engrandecer-se espiritualmente, criar luzes para os seus espíritos, que é, de fato, o que nós viemos fazer aqui na Terra, adquirir luzes, que é o que vamos levar daqui, a luz do nosso espírito. E nas segundas-feiras é o dia onde nós fazemos essa reforma, olhamos para dentro de nós, olhamos com honra, com respeito, com dignidade, e olhamos a ferida para que ela possa ser sarada. A gente precisa olhar para ela para poder sarar e tomar medidas através dos conselhos, das orientações. E a gente tem iniciado com a irmã Eliane, sempre buscando um texto para que a gente possa iniciar abrindo nossa mente já, nos concentrando, abrindo nosso coração também. O coração e a mente são as duas asas angelicais que nós vamos ter que desenvolver, nós estamos desenvolvendo. Então que a gente nesse momento abra o nosso coração e a nossa mente. Tem um espírito que se chama Isaac, que ele é um espírito que ele sempre, que nós dialogamos, que ele me instrui em algumas coisas, que ele me corrige, além do meu mentor. Esse é um companheiro de jornada. Então ele sempre diz para mim que a arte da música, da poesia, de qualquer tipo de arte, ela nos humaniza, ela nos aproxima, nos abre a mente para que nós possamos nos aproximar do nosso transcendente. Que quanto mais nós apreciamos as coisas belas, quanto mais nós ampliamos a nossa mente para esses sentidos, melhor fica para a nossa conexão com a espiritualidade. E para mim, eu sempre gostei de poesia. A poesia, ela é uma forma maravilhosa de nos ensinar. E a poesia, ela é uma coisa que ela tem que ser apreciada. Ela não pode ser uma poesia que tem que ser lida, ela tem que ser sentida. Porque se nós queremos realmente a verdade de todas as coisas, assim como a música, a poesia tem que ser o nosso deleite. É evolução. Ah, mas eu não gosto. Mas a gente aprende a gostar quando a gente começa a treinar a fazer. Ah, eu não gosto de fazer isso, mas se eu treinar a fazer, você pode ter certeza que você vai fazer melhor. Você vai, de repente, se ver apaixonado por isso. A poesia, escrita por João Coutinho, ela diz o seguinte, o título é Enquanto há céu azul para teus olhos, deixa que a luz de Deus te ajude e guarde, e reflete-lhe as bênçãos para a vida, antes que seja tarde. Enquanto o pensamento claro e belo em teu cérebro puro vibra e arde, cultiva a ideia nobre e redentora, antes que seja tarde. Enquanto moves tuas mãos robustas, estende o bem, servindo sem alarde, e ampara todos com generosidade, antes que seja tarde. Enquanto a boca lúcida te exprime, foge da treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Embora a dor e o pranto não permitas que a tua fé sublime se abastarde, abra a luta, segue para frente, antes que seja tarde. Não olvideis que o túmulo te espera, sem que a pompa terrena te resguarde, e busque em Cristo a vida soberana, antes que seja tarde. Essas poesias que eu leio aqui estão escritas nessas poetas redivivos de Chico Xavier. Redivivos são lindos, maravilhosos, para todas as ocasiões. E hoje a primeira coisa que eu fiz foi abrir ali e encontrar este poema, né? Encontrar é... Eu sempre sei que isso aqui foi para alguém. Às vezes, ao longo da nossa caminhada, nós temos esse hábito de não nos percebermos em quanto tempo.
Nós estamos tão ocupados com tantas coisas que deixamos às vezes de lado, coisas pequenas, coisas que realmente são problemas. Às vezes a gente acha que o problema é o navio, quando na verdade o problema está na onda, né? Nós olhamos equivocadamente para os problemas, nós temos uma maneira equivocada de ver as coisas. E uma maneira equivocada de dizer que temos fé. Um dos maiores ensinamentos que eu tive aqui nesta casa foi justamente isso. Que nós abrandamos a fé com a força física. Mas nós não temos que ter fé com força física. Nós temos que ter fé com a suavidade do coração. Relaxado. Porque a gente diz assim, ó, eu acredito, botando toda a força que você tem na sua fé. Eu acredito. E aí o que a gente faz? Quando nós dizemos assim, com muita força que acreditamos, nós estamos colocando a rigidez no nosso corpo. E essa fé consegue penetrar essa rigidez? Não. Agora quando você diz, eu acredito, teu corpo está relaxado. E tudo que vem para ti é como nossos problemas, né? Ai, o meu problema, eu vou resolver. Olha quanta fé que eu estou colocando, eu vou resolver esse problema. Deus está aqui. Me dê esse discernimento para saber o que fazer. Estou em tuas mãos. E acalmar o coração. É fácil fazer isso? Porque o que acontece nos momentos dos nossos problemas? Bum! É quando a gente provoca o quê? A rigidez. Então, sempre que vocês tiverem um problema, lembre-se dessa frase, da rigidez do teu corpo. Diminua a rigidez. Deixa a calmaria entrar, que daí a tua alma vai ser absolvida. E aí você vai conseguir conectar e entender os recados divinos. E nem tudo que é problema é realmente o problema. Muitas vezes o problema que nós achamos ser problemas é a solução. Então nós temos que saber compreender. Quando nós acreditamos piamente, mas tem que ser uma crença real. Porque se essa crença não for real, nós vamos só colocar força e nós vamos achar que temos que realmente... A nossa fé está ali, nós estamos com muita fé, mas nós estamos transformando a fé em força. Nós temos que transformar a fé em suavidade, porque a espiritualidade, ela é rarefeita, ela é fina, então ela precisa de um espaço leve para entrar, porque com a rigidez da nossa dor, como é que nós vamos resolver a situação? Então, por isso é muito importante. Na hora de nós usarmos a fé, usarmos a leveza e não a força. Nós estamos aqui nos conhecendo. A Terra, e quando a gente mergulha na carne, em cada encarnação, é um grande aprendizado. Cada um aqui está tendo grandes lições para a sua vida, que vai agregar no seu espírito e nunca mais vai esquecer. As profissões, o que está estudando, o que está fazendo da vida, o que está trabalhando, vai agregando no seu arcabouço espiritual. Muitos aqui vêm com tendências do que já fizeram nas vidas passadas. O que foram, o que aprenderam, o que estudaram, o que tiveram vontade de fazer, como eram. E agora reproduz aqui e mal percebe o que é. É interessante. Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo do que ele acabou de falar. Eu descobri numa das minhas apometrias que numa das minhas existências eu fui prefeito. Mas eu nunca tinha percebido isso em mim. Nunca tinha percebido o prefeito em mim. Até que um dia que minha irmã disse assim, oi, Anne, mas vê se para de deixar esse prefeito falar em ti. E aí eu parei para... Eu, prefeito, de repente, como vocês viram, eu não converso como um político, jamais. Não, eu sou uma pessoa mais... De repente eu comecei a olhar para dentro de mim, meu Deus, quanto daquele prefeito da minha existência anterior eu trouxe para essa vida. E eu nem tinha percebido. Esse jeito de gesticular, de tentar o convencimento das pessoas. Eu disse, misericórdia, tá aí o prefeito. E eu não sabia que eu nunca tinha me reconhecido nele. Nunca. Eu já tinha descoberto que eu era prefeita há muito tempo, mas nunca tinha me reconhecido nele até a minha irmã chamar a minha atenção e dizer que era me parar de deixar um prefeito me dominar. E aí eu percebi que realmente o meu lado prefeito me dominava. Aí eu percebi realmente que, cara, é sério. Por isso que é
nós internamente temos que entender uma seguinte situação. Nós acreditamos na reencarnação? Sim ou não? Se nós não acreditamos, eu acredito que só é esta vida. Eu nasci naquele ponto, a minha alma nasceu do nascimento na hora que foi desenvolvido o feto, tornou-se uma criança e um adulto, e desencarna e encerra o assunto. É uma crença. Mas será que ela é realmente uma crença acertada? Então a gente pode pensar a respeito de nós, a respeito do que é justo. Deus é justo na nossa visão? Ele é. Então é justo alguns nascerem em algumas circunstâncias dolorosas e outros nascerem na abundância e na fartura? Alguns estarem agora desencarnando na África por falta de comida, de alimentação, de água, de suprimentos básicos, e outros nascerem em berços onde pode ser suprido todas as suas necessidades e ter muito além daquilo que necessita. É justo? Não. Mas se você percebe pela parte da reencarnação, você percebe que você criou o tipo de realidade que você vive. Se alguém está na África neste momento, existe uma razão dele nascer lá, pelo que ele talvez muito abusou em uma vida com recursos ou tirou dos demais, ou então foi algum irmão que teve poder político e dinheiro público em suas mãos e tirou dos mais famintos, daqueles que mais precisavam de cuidados médicos, e aí ele vem, mergulha na carne em uma condição onde ele vive, onde alguém faz isso com ele. Mas não é para o mal, é para que ele aprenda. É a mesma coisa, a gente estava no Evangelho no Lar lendo a respeito do vício, o hábito da bebida alcoólica. O quanto isso é danoso para as nossas células corporais, o quanto isso danifica o nosso sistema, o nosso corpo, quanto isso dá de danos. E esse dano nós também vamos responder, porque nós abreviamos a nossa vida. E sabe como é uma das formas com que a gente aprende o dano causado devido a ingerir bebida alcoólica? Como hábito? É trabalhar nos locais onde são resgatados e onde a gente pode auxiliar os espíritos que voltam e ainda ficam com este vício, nos pontos de socorro. Então, lá dava o seguinte exemplo: se você abreviou 5 anos da sua vida, você deveria desencarnar com 80 anos. Você deteriorou 5 anos da sua vida bebendo bebidas alcoólicas. Então, você por 5 anos vai ter que estagiar em um local onde você vai verificar o dano que se causa à bebida. Como ficam as pessoas que estão mergulhadas nesse vício, como é o espírito, quais são os tipos de pensamentos. E aí a pessoa por si mesma percebe o tamanho do dano que é causado devido à ingestão. E aí é um ensinamento que Deus mostra aos espíritos, o quanto eles numa próxima vida vão tentar resistir a não beber, porque eles dentro de si sabem o dano que isso causa, o quanto de mal isso acarreta aos espíritos e às pessoas que vivem no vício. Sem contar que muitas vezes aqui depois, nessa existência terrena, eles vêm com problemas sérios do fígado, dos órgãos que foram deteriorados pela bebida, pelos vícios. E aí depois a pessoa não sabe porque tão jovenzinha criou um câncer, mas aquela criança coitada que não teve nenhuma responsabilidade de estar lá com uma doença tão difícil. E são o quê? São aqueles danos que a gente faz numa existência ao nosso corpo físico, que depois, no nosso perispírito, nós temos que vir aqui arrumar, né? Porque, afinal de contas, são as nossas consequências. Eu acho que uma das coisas mais lindas de todas as leis criadas por Deus é essa. Você está livre daquilo que você vai plantar, mas não do que você vai colher. Uma vez que você fez um dano moral e físico à tua existência, de alguma forma, você vai ter que realmente recompor isso, vai ter que pagar o que você está devendo. Não tem jeito, não existe outra alternativa. Então, quando você começa a raciocinar a respeito do que você é, do que nós somos, o que estamos fazendo aqui, vemos que a doutrina e a assertividade de pensar na reencarnação como algo justo, então nós começamos a operar no mundo dessa forma.
Eu sei que nós vamos ter outras existências, porque assim você, com a sua fé raciocinada, pensada, vendo como meio de justiça, como forma de fato que o é, você corre atrás e você vai atrás para saber, será que é mesmo? Então, hoje em dia, nós já temos conhecimentos abertos a respeito disso. Qualquer um que for investigar de cabeça aberta, mente aberta, coração aberto, sem dogmas, certamente chegará à conclusão de que a doutrina da reencarnação é algo que ocorre. É assim que o universo funciona, é assim que os espíritos evoluem. E com certeza você vai sentir uma grande alegria disso, porque você vai começar a perceber o que está fazendo aqui. Quem você já pode ter sido, quem você vai querer ser. Você começa a perceber que o poder está nas suas mãos, só que o poder também tem responsabilidade. Você vai escolher, mas toda escolha leva uma consequência. Tudo tem uma consequência. Então nós vamos começar a optar por aquilo que a gente quer de melhor para nós. E a forma de querer melhor para nós é o que nós expressamos em sentimentos, em pensamentos, em ações diariamente. Porque se eu sei que existe a doutrina e é de fato assim que funciona o universo, eu vou agir de acordo com ele, não contrário a ele. Porque senão é como aquele costume que se diz, dando murro em ponta de faca. E muitos percalçam a existência assim, dando murros em ponta de faca. Porque o que acredita-se de alguém que engana os outros, passa a perna, rouba seus patrimônios, rouba o que for, digamos, de outrem? O que este irmão colherá? Alguém lhe tirará coisas, perderá bens, perderá posses. Alguém lhe constrangerá da mesma forma, e não como maldade, mas como efeito do que deu causa. Então, se eu sei que isso existe, a lei de causa e efeito, eu vou começar a operar no mundo com lei de causa e efeito. Então, durante o meu dia, eu vou fiscalizar o que eu estou fazendo, porque eu quero os efeitos que eu quero produzir na minha vida. Eu quero paz, dê paz aos demais. Eu quero alegria, que eu seja alegre, para que eu tenha em retorno. Se eu quero abundância, eu não vou ser invejoso. Eu não vou ficar mal de ver um irmão progredir, ser feliz, alegre, bondoso. Quando você vê alguém melhor do que você não fica com inveja. Você fica feliz de ver um irmão progredir em sua vida, estar feliz com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, crescendo em conhecimento, lutando, indo para a academia, tratando o seu corpo, se alimentando bem. Você se sente bem, porque a inveja causa a miséria. A miséria. E alguém quer viver na miséria aqui? Eu duvido. Jamais. Ninguém quer viver na miséria. Então, não criem miséria. Então, a nossa segunda-feira é exatamente para que a gente repense os nossos sentimentos, as nossas ações, para que a gente crie o tipo de realidade que nós queremos viver, em paz com nossos irmãos, conosco, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com os povos, porque nós despertamos os outros também. Porque o mundo é energia. Se nós mudamos a nossa frequência, o nosso vizinho também é atingido pela energia que nós estamos emanando. Porque nós mudamos o nosso padrão de querer somente o benefício próprio, viver em prol do ego, que o ego unicamente é a satisfação própria, sem se importar com os demais. Você só pensa em si mesmo. E quando você só pensa em si mesmo, mesmo que isso custe a desgraça dos demais, você está causando a própria desgraça, e a sua frequência vai atrair tudo aquilo que a gente é em espírito. E uma das coisas, baseando no que ele estava falando, que nós aprendemos aqui na última limpeza energética da casa que a gente faz, renovar as energias do ambiente, foi justamente isso que eles nos ensinaram. Vamos ampliar. Vocês não podem ser egoístas de limpar só a casa de vocês. Vocês têm que limpar a casa dos vizinhos. Então, eles nos pediram que ampliasse o nosso campo energético para que todas as pessoas em nosso entorno também vibrassem nessa sintonia. E, normalmente, quando nós vamos fazer a proteção, é justamente isso que a gente faz. Vou proteger a minha casa.
só a minha casa. Nós não pensamos assim, não, eu vou proteger o meu bairro, porque daí se a minha casa fica no meio, eu protejo o meu bairro, vai ser mais, até a barreira ser quebrada até a minha casa, automaticamente vai demorar mais tempo. Então, assim, de uma forma, quando nós nos tornamos mais amplos, né, nesse sentido, quando nós doamos mais, quando nós utilizamos mais, quando nós dividimos as coisas, automaticamente nós dobramos a nossa proteção, né? Porque nós estamos fazendo isso com sinceridade. Então, quando nós ampliamos o nosso foco energético em torno de todo esse bairro aqui, foi muito legal, foi muito bom. E a coisa mais gratificante de todas é quando nós podemos ajudar uns outros, independente de serem encarnados ou não. Porque nós nos preocupamos muito com o mundo terreno. Nós nos preocupamos demais com os nossos irmãos sofredores em nosso entorno. Mas os nossos irmãos sofredores em nosso entorno não são apenas as pessoas da carne. São os espíritos também. São assim... Quando nós não nos preocupamos também com os nossos obsessores. Afinal de contas, aquele espírito é apenas alguém que está em desequilíbrio, da qual eu sou devedora. Nada mais do que isso. Então, quando eu me preocupo com ele, quando eu faço mantra do perdão, quando eu rezo por ele, quando eu amplio a minha oração, Senhor, protege a minha família. Mas também, Senhor, protege a família do meu vizinho, protege a família do meu amigo. Quando você amplia essa rede, você está ampliando a força. E quanto mais força você estabelece, maior fica a sua caridade, maior fica a sensação de gratidão que você tem e que você recebe das pessoas. Porque se eu proteger apenas o meu quadrado, e eu nunca tinha pensado nisso, até então esse espírito chamar a nossa atenção, se eu protejo só o meu quadrado, também não teria graça, né? Você já pensou? Eu vou manter apenas o meu terreno roçadinho ali, só meu que é meu. O que é do vizinho é como um exemplo bem facinho, a dengue. Não basta que você faça a tua parte da dengue. Se o teu vizinho deixar lá o pneu, então, o que é o combate à dengue? É uma rede. Todo mundo precisa combater junto, porque se todo mundo não combater juntos, não vai ter a solução, porque só você sozinho não consegue. Então, quanto mais a gente amplia essa rede de vibração energética positiva, melhor. Nem todo mundo gosta de poesia, mas eu gosto. Agora, se eu amplio, se eu leio para vocês, o que acontece? Daqui a pouco, de tanto vocês me virem lendo, daqui a pouco vocês vão estar gostando. No mínimo, vão estar suportando. Já é um progresso. Para quem nem ouvia, de alguma forma vocês vão ouvir. Né? Então, é assim. Aquilo que é bom, nós temos que multiplicar. Você fala uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, e vai continuando falando. Daí aquela velho ditado que diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Pode ser que agora, sentado aqui, nenhum de vocês absolva o que nós estamos dizendo. Porém, entretanto, com certeza, no momento do seu desencarne, você vai lembrar de cada palavra. É verdade. Aí, quando de repente eu caí lá na zona umbralina, e agora? Aí você vai lembrar que lá na casa espírita te ensinaram, quando você estiver em desespero, mas com fé, mas não com fé enrijecida, com fé suave, com fé de verdade, você dobra os seus joelhos e peça perdão, que ajuda a virar assim, num piscar de olhos. Aí você vai lembrar disso. Muitas pessoas, muita gente diz assim, mas que adianta, o fulano foi lá, mas nem acredita no que vocês dizem. Não tem problema. No momento exato, aquelas palavras ditas servirão. É como... Vai fazer sentido. É como uma coisa inteligente que alguém fala lá atrás, que você nem aproveitou, nem deu bola. Daqui a pouco aconteceu uma situação que te remete àquela... pois é. Não é verdade que aquele sujeito tinha razão? Porque a espiritualidade, ela usa várias formas para falar com a gente. Ela usa vários métodos. Às vezes ela tem uma linguagem suave, às vezes ela vai numa poesia, às vezes ela vai numa lambada, na porrada, enfim, de todos os tipos. Mas ela chega até nós. Nós, que equivocadamente dizemos, nós não tivemos o conhecimento. Mentira, o conhecimento bateu a sua porta. A diferença foi, se abriu ou não. É assim que acontece. Desculpa aí, companheiro. Tranquila,
Vamos dar sequência hoje novamente o livro das Forças do Bem, que foi um presente, digamos, à humanidade da Nova Ordem de Jesus. São alguns livros que compõem isso, são todos gratuitos no site novaordemdejesus.com.br. E foram ditados pelo apóstolo Tomé, o irmão Tomé, e psicografado pelo médium Diamantino. Nós estamos no capítulo 12 e hoje é a fonte eterna do suprimento. O que o irmão Tomé, em espírito, nos fala? A vida terrena, tal como deve ser vivida, constitui um autêntico meio de aprimoramento do espírito, pelos conhecimentos que a todo momento lhe proporciona. Isto, bem entendido, como esta vida terrena deve ser vivida, e não como uma grande maioria de seres humanos entende e insiste em perlustrar o solo terreno durante encarnações numerosas, bem pouco frutíferas. Então eu iniciei falando a respeito da reencarnação para que a gente compreenda o que está fazendo aqui na Terra. O que é verdadeiramente nós, um espírito que habita um corpo? Se não fosse o nosso espírito, numa das perguntas que tem no livro dos Espíritos, um espírito é o que anima o corpo, senão só existiria vida orgânica sem inteligência, um corpo de carne com o coração batendo, mas imóvel. O princípio inteligente é o espírito, é o que nós somos. Quando o corpo desencarna, termina sua vida útil, o espírito sai do corpo, é liberto. Terminou a vida orgânica, nossa vida continua, continuamos sendo o que nós somos. Continuamos sendo o tipo de moral de ser humano que é. Se é perverso, vai continuar sendo perverso. Se é alguém que gosta de mentir, vai continuar mentindo. Se é alguém amoroso, caridoso, bondoso, continua sendo bondoso. E nós vamos para os locais afins. Semelhante vai atrair o semelhante. Quem eu sou, quem eu fui nesta encarnação, quem eu estou sendo, a média de minha em pensamentos, sentimentos, ações, me leva ao meu local adequado. Então eu verei pessoas que são como eu. E essa também é justiça, porque aqui na Terra nós estamos com vários tipos de irmãos em evolução. Alguns têm uma evolução um pouco menor, alguns já muito palmilharam pela Terra, tiveram várias encarnações, e outros estão inclusive como mestres, espíritos puros que descem à Terra para ensinar as pessoas, tá? Então tem todos os níveis de espírito encarnados no planeta Terra hoje, e quando cada um desencarnar, vai para o seu local de sintonia, de frequência vibratória. Por isso é tão importante a gente também estudar a mecânica quântica, para que a gente compreenda o que significa estes detalhes a respeito de energia, porque é o que compõe nós, é o que de fato é o universo e o que nós somos. Por isso que cada um aqui tem que entender o que está fazendo na Terra, porque se você não sabe, você talvez esteja indo na contramão e você não saiba que você nunca aprendeu que você não pode parar no sinal que você tem que parar no sinal vermelho. Nunca ninguém te ensinou isso. É a mesma situação se você não entende quem você é, o que está fazendo aqui e para onde você vai. Você está dirigindo sem saber as regras de trânsito. Você não sabe o que significa o sinal vermelho. E aí, você vai passar o sinal vermelho e o que pode acontecer? Pode bater de frente com alguém. E pode causar graves danos. E da mesma forma é você não saber o que está fazendo encarnado. Muitas pessoas, o planeta Terra está se desenvolvendo, a nova era está chegando. E as pessoas já têm o conhecimento necessário em saber o que estão fazendo agora no planeta. Qual é a sua responsabilidade, para onde vão? Porque você acredita que alguém que saiba que se eu causar dano ao outro, vai entrar dentro de um avião e vai soltar uma bomba e vai matar 100 mil pessoas? Você acha que a pessoa vai aceitar? Eu aceito. Não vai aceitar. E alguém vai falar, eu coloco um revólver na sua cabeça e você vai fazer a força. Eu não faço. Eu prefiro que você me desencarne. Porque a pessoa vai saber o dano que ela vai causar e ela não vai querer ter isso de retorno. Quem gostaria de ter 100 mil mortes em apertar um botão?
Alguém que saiba a respeito da reencarnação, alguém que saiba sobre o que está fazendo aqui, jamais vai fazer isso, porque vai sentir todo o dano, toda a dor, todo o sofrimento, terá que arcar com as suas responsabilidades do que fez. Então, quando quebrar esse paradigma na Terra, as pessoas jamais vão causar dano a outro, porque sabem que vão estar fazendo própria destruição futura, vão ter que aprender na dor do que fizeram. E muitos estão fazendo, muitos estão. Quando a gente vê pessoas em necessidade, são pessoas pagando, né? Não significa que nós não devemos ajudar. Se houve oportunidade de ajudar, auxiliem, porque todos merecem auxílio, todos merecem uma vida digna, mas cada um colhe aquilo que semeou. Então, por isso que eu faço essa parte raciocinada, para que cada um compreenda, não seja algo vindo de fora, mas que isso ressoe dentro de si e que isso faça escolher o melhor caminho. Escolher o que você escolher, você perceber que você é quem escolhe, quem tem o livre-arbítrio, e que isso é sério. E que isso não é como aprender as regras de trânsito. Você precisa saber o que você está fazendo, porque senão você está causando o próprio dano, própria destruição. Você não percebe que o seu pensamento cria a realidade? Você não percebe que o que você está pensando, você está emitindo uma onda? Você está atraindo aquilo que você pensa? Você está causando o seu benefício ou a sua própria destruição? E então a gente... Aqui eu vejo, e o mestre Sananda também no seu livro fala, como nós, como crianças, nós somos crianças. Nós estamos aprendendo a lidar conosco, com o nosso livre-arbítrio. Nós não sabemos escolher, nós estamos aprendendo a escolher. E muitas vezes o nosso aprendizado é através da dor e não do amor. E cada um aqui pode ter uma vida em abundância, pode ter uma vida digna, uma vida de alegria, de felicidade, de abundância em cada setor da sua vida, saúde, relacionamentos, em tudo, desde que esteja em sintonia com o universo, com Deus, a fonte de todo o amor. Deus não julga, então que a gente não julgue. Deus não critica, que a gente não critique. Ele não inveja, que a gente não inveje. Ele não tem ciúmes, que a gente não tenha ciúmes. Se a gente se domar, ter capacidade de perceber o que nós somos e mudarmos, nós entramos em frequência com o todo. E o todo é abundância, nada falta. É o reino dos céus na carne, no espírito. E cada um aqui não vai mudar quando desencarnar. Vai mudar a partir do momento que quiser mudar. Que olhar para dentro de si o que é. Sabe por quê? Porque tem muitos espíritos que vêm aqui e contam as suas histórias de vida, onde foram parar, relatando que o tipo de forma que foram, muito arrogantes, prepotentes, eu era o dono da verdade, eu só fazia do meu jeito, eu não falava mesmo e era arrogante e não percebia que isso era ruim, que as pessoas não se sentiam bem de escutar alguém arrogante, prepotente, dono da verdade, que julga, critica, rebaixa, ataca, amaldiçoa os outros. E sabe o que aconteceu com essa irmã que relatou? Foi parar em um local onde existiam pessoas idênticas, que também eram assim, que tratavam os outros como inferiores, como servos, como pessoas que estão aqui e são menores do que eu. E ela se viu nesse meio. E sabe o que isso aprende? As pessoas olham os demais e veem, começam a verificar que também estão lá porque eu estou aqui, pela forma com que eu sou. Então que cada um aqui possa perceber o que há dentro de si e fazer a sua reforma íntima, melhorar-se todos os dias, porque estamos numa grande escola, a escola Terra, matriculados aqui quando mergulhamos na carne. E aqui tem muito aprendizado, muito aprendizado. O Valmir segue uma página espírita e ontem nós estávamos escutando a palestra da Casa Espírita e aí a oradora disse assim que uma das coisas que nós mais precisamos como é que a gente sabe o caminho que nós estamos tomando, se ele está correto ou não, quando nós conseguimos ter paz à hora de dormir.
Se a nossa consciência nos permite deitar no travesseiro e dormir, ok, nós estamos no caminho certo, porque nós estamos na paz. Então, se nós estamos em paz, está tudo certo. Agora, se eu deito no travesseiro e não consigo dormir, em vez de pensar nos meus problemas, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim e pensar, tá, o que está me impedindo de dormir? Bom, eu estou pensando na Silvana. Tá, mas o que eu estou pensando na Silvana? Ah, estou pensando no problema que a Silvana está passando. Por que eu estou pensando no problema da Silvana? Se o problema da Silvana é o problema da Silvana, eu vou poder ajudar ela? Posso. Como que eu posso ajudar, então, a Silvana? Nesse momento que eu penso na Silvana e no problema dela, eu vou fazer uma oração, eu vou vibrar em sintonia para ela. É assim que nós conseguimos a nossa paz. Mas o que a gente faz quando os nossos problemas nos atormentam à noite? Nós vibramos o problema. Pensamos, repensamos, remoemos. Em vez de nós rezarmos por ele, em vez de nós descobrir a raiz, bom, vou pensar primeiro no meu problema. Tá, por quê? Descobrir, eu tô pensando porque eu estou vivendo o problema do outro. Mas por que eu estou vivendo o problema do outro? Porque eu não tenho? Ou porque eu não quero pensar nos meus? Então, nós temos que saber, como você disse, o porquê de cada circunstância. Então, quando você for deitar à noite, e aí o teu problema, ou o problema de alguém estiver atormentando a tua mente, então vamos vibrar por esse problema, vamos pensar, vamos rezar pela pessoa do problema, ou seja, por mim ou pelas pessoas. Transforme esse momento em momentos de reflexão, de serenar. Ah, mas é que eu só estou vivendo o problema dos outros e eu não consigo parar de pensar. Então pense na poesia que você ouviu lá no Alvorada. Pense na palestra do Alisson. Pense em coisas que vão ser gratas a você, que vão deixar você mais leve. E eu sei porque isso aconteceu comigo ontem à noite. Eu estava com dificuldade para dormir, daí eu fui pensar por que eu estava com dificuldade. Aí depois que eu pensei na dificuldade, depois que eu comecei a fazer o mantra do perdão, na hora que eu comecei a explanar a oração para as pessoas que eu amava, em que eu queria orar por elas, vibrar por elas é melhor do que dar peso àquela situação. Então, eu achei essa palestra, não foram essas palavras, mas foi isso que ela quis dizer, pelo menos foi isso que eu entendi. Qual é a diferença que ela quis dizer? Eu estou muito em paz com a vida, eu deito na cama e já nem vejo. Eu dar tempo de rezar, eu já dormi. Desde a primeira oração. Perfeito, então só, se vocês estão perfeito, mas se vocês estão com dificuldade, muda o foco do teu pensamento. Muda o foco do teu pensamento. Ai, mas eu não consigo mudar, eu preciso estar... Se eu não estiver ouvindo alguma coisa, eu não consigo mudar o foco. Coloca as cartas de Cristo para tu ouvir, então. Coloca a música que nós temos aí. Tudo que a gente está cantando, coloque alguma coisa e vibre de maneira positiva. Se a gente começa a fazer isso, a gente vai começar a mudar a rotação e a vibração da nossa energia. Isso. E quando você começa a notar, se você começa a perceber o tipo de sintonia que você está, se você está em alta ou se você está em baixa. E quando você está em baixa, você vai lutar para estar em alta. Você não vai permanecer e cair mais. Você não vai deixar, agora que eu estou embaixo, agora eu vou cair. Não, você vai lutar, você vai fazer o que for preciso. Você vai fazer uma leitura que te agrade, uma música que faça o teu coração pulsar. Alguma coisa que faça você voltar à alta. Né? Então, por isso é tão necessário conhecer-se, saber que é importante cuidar da sua sintonia, do que você está emanando. Porque o que você está emanando está voltando. Se você está com raiva, você está jogando raiva. Jogando como uma onda. E esta onda tende a voltar. E não é muito bom o fruto da raiva, do ódio, da vingança. Então, todo mundo tem que começar a se tornar consciente de si mesmo. O maior patrimônio que cada um tem aqui é a sua consciência. A sua consciência é o maior patrimônio. Se a sua consciência não está bem, a sua vida não está bem, sua família não está bem, os vizinhos não estão bem, tudo que lhe ocorre é ruim. Sua consciência estando bem, em frequências altas, tudo lhe corre bem, você tem paz de espírito, você agradece, você ama, você respeita,
Você sente a abundância de vida dentro de si. Por isso é tão importante. Só que, pra gente, antes de ir para o passe, eu gostaria de mencionar o que as forças do bem, nesse livro, e também a Nova Ordem de Jesus, relata a respeito do que nós aqui podemos fazer para ficar em alta. E se chama, eu posso chamar aqui de comunhão com a espiritualidade, com os seres de luz. Comunhão significa você se sintonizar todos os dias como um hábito diário. Você gostar de se sintonizar com as forças do bem, num momento onde você tem um tempo livre, onde ninguém vai te chamar. Geralmente é quando a gente vai ao nosso repouso, quando chega em casa, pode descansar, fez o seu dia, trabalhou, teve o teu dia. Agora, repouse junto com a espiritualidade do bem, com os seres de luz, faça sua oração, se sintonize todos os dias, peça a proteção e para que se estenda essa proteção para o dia seguinte. Não há como a gente atrair as forças do bem sem ter o hábito de nos sintonizarmos com eles. Sem ter a consciência de querer atrair eflúvios de vida, à nossa família, ao nosso lar, proteção. Cada um aqui vai estar daí consciente do que necessita e pode peticionar aos seres de luz o que é necessário para a sua vida naquele momento. Então cada um aqui é recomendável que faça a sua oração, que se sintonize todos os dias, faça isso com hábito e não como uma obrigação, mas como por gosto de se sintonizar, de saber que os espíritos de luz, quando você reza de coração, com sentimento elevado, com amor no coração, atrai, se sintonizam, vem até o lar, vem abençoar a sua casa, vem abençoar a sua família, vem trazer prosperidade, vem fazer melhores decisões, vem abrir o caminho, vem tirar as pedras. Agora, quem não cuida desta parte está aí andando sem saber as regras de trânsito da vida espiritual, da nossa vida. E é muito melhor estar com as regras na nossa cabeça, sabendo o que estamos fazendo, do que passar um sinal vermelho e acabar destruindo a nossa vida. Então cada um aqui tem a oportunidade hoje de ter o conhecimento aberto. Basta que se sintonize. Tem tantos aplicativos hoje falando a respeito do o que é a espiritualidade, o que estamos fazendo aqui. Qual é o propósito das nossas vidas? Simplesmente isso, e abre a cabeça da pessoa, porque você vai saber o que está fazendo, então você vai começar a andar com as regras de trânsito da vida espiritual. Você não vai querer danos, você vai querer prosperidade, você vai querer abundância, você vai querer alegria, e você vai desejar isso também aos demais, porque você vai entrar em frequência com o todo. Então é necessário que todos aqui se sintonizem todos os dias através da oração. Não deixem isso passar, que seja um momento agradável, que seja agora eu vou para o meu momento de oração, eu quero me conectar. Você se conecta da forma com que pulse o seu coração. Gosta de uma musiquinha agradável que faça você se sentir bem, com amor? Coloque uma musiquinha. Se você gosta de conversar com Deus, converse com Deus, abra o seu coração, fale tudo o que você precisa para Ele. Agradeça o dia, agradeça a casa, agradeça o lar, o calor, o conforto, o alimento, a sua família, as pessoas que estão próximas, o seu trabalho, o dinheiro que você possui. Tudo é energia, tudo é energia. Alimento é energia, dinheiro é energia, relacionamentos é energia, tudo é energia. Trabalhem com a energia, porque se você não trabalha com ela, você está novamente andando sem saber as regras de trânsito. Por isso a importância de se trocar as coisas dentro de casa sempre. Você precisa estar sempre renovando as energias. Vamos renovar as energias no nosso ambiente, trocando as coisas de lugar. É muito importante você renovar a energia. Mas só um lembretezinho, nós já vamos, pode ir fechando e... terminal. Mas assim, só um lembrete muito importante. Quando vocês forem procurar sobre espiritismo, vocês têm que se lembrar de uma coisa muito importante. Primeiro, dai de graça o que de graça recebesses. Sites que cobram qualquer coisa
Só por isso já não são sites confiáveis. Segundo, regra do espiritismo. O espírito jamais vai chegar para você sinalizando local, hora, momento, em momento nenhum. Terceiro, a ligação para o mundo espiritual é sempre de lá para cá. O nosso celular espiritual só recebe ligação, não faz ligação. Fato. Isso é importante demais. Ah, mas eu quero falar com o meu ente querido. Se o seu ente querido tiver permissão, se você tiver merecimento, sim, vai acontecer. Mas se, apenas. Isso é muito importante. E nem tudo que soa bonito é real. As palavras ditas por Cristo, as palavras verdadeiras, elas falam de amor incondicional, de ajuda mútua, sem cobranças de nada, sem apologias a nada e sem direção de nada. A única direção que a palavra do Espiritismo fala é: olhe para dentro de você e te reforma. O mundo não é culpado por você. Qualquer lugar que fale o contrário disso, tomem cuidado. Nós agradecemos também quem participou da live. No momento do passe, pode se sintonizar também e pedir que o seu mentor lhe faça um passe. E se também preferir, pode colocar um copo de água nesse momento. Faça a sua oração e se sintonize também com as forças do bem. Muito obrigado. Agora nós temos o violeiro, né?